tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Música pra gente acabar de Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino. aqui. Eu tô começando a aprender aqui a usar isso. Tá bom, gente? Vai sair, vai ficar tudo escuro. Quem gostou da música, essa é a Marcela Gandara, Dame tus ojos. Eles são espanhóis e é uma música muito bonita que fala que ela pede, né, para Deus, ela quer enxergar através dos olhos de Deus, quer andar através dos pés de Deus. Então ela fala, dame tus ojos para ver, né? É muito bonita. Tá bom, gente? Sexto ano B. Gente, agora novamente conto com a colaboração de vocês para a gente fazer a revisão aqui desse tópico, que foi o último que a gente estudou, e a gente fechar essa aula, tá bom? Lembrando que isso aqui eu vi, teve uma parte, principalmente a parte final, eu vi correndo com você, estava no final do período. Então, eu vou pedir para vocês agora atenção para a gente focar aqui, tá? Vamos lá, então. Respira fundo, dá uma alongada e a gente vai tocar o barco, tá bom? Beleza, gente? Vem comigo agora, vamos aprender. Talvez alguém não tenha pegado alguma ideia. Aqui, extremamente importante, eu quero construir esse conhecimento com vocês, tá bom? Então, vamos lá, de novo, todo mundo sentado, silêncio, prestando atenção no professor. É cansativo, às vezes ficar olhando para uma tela, né? Sem a interação do professor aí, sem o professor aí para pedir para vocês sentarem, ficarem quietos, tá bom? Mas faz parte, gente. O importante é que eu estou aqui dedicando esse tempo para vocês e espero realmente que vocês aproveitem, tá bom? Vamos lá. Gente, lembrando então, a natureza é dividida em 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia ou Animalia. Olhem para mim aqui. Qual é o foco do nosso estudo? Monera? Não, Monera é bactéria. Protista? Não, protista é algas e protozoários. Fungi? Não, fungi são os fungos. Plantae? Yes. Plantae, ou também chamado de metafita. Esse é o foco do nosso estudo. Tá bom, gente? Então, não vou demorar, prometo que vou ser bem conciso aqui nas informações. Então, reino Plantae ou metafita, que é o reino dos vegetais. Professor, todos os vegetais? Todos os vegetais. Professor, e aqueles que a gente não conhece? Eles vão entrar em algum lugar no reino Plantae. Tá bom? À medida que forem sendo descobertos. Tá bom? E os animais? Todos os animais no Animalia ou Metazoa. Todos que vocês possam imaginar estão aí. É aquela velha história que eu disse para vocês, como se a gente tentasse organizar a natureza num grande guarda-roupas, né? Nós temos ali Monera, Protista, Fungi, o Metafita, o Plantae e o
animale. Beleza? Então, características dos seres vivos que vão estar no reino planté. Professor, planta é ser vivo? Obviamente, planta é ser vivo, gente. Tá bom? Só porque uma planta tu não encontra ela no supermercado, no restaurante, ela não é um ser vivo. Na verdade, tu encontra ela no mercado, no restaurante, lá como produto, né? Quando tu vai no mercado, só o hortifruti, olha ali, que maravilha a planta, né? Gente, então, quais as características de um ser vivo que faz parte do reino planté? Essa câmera minha, às vezes quando eu me mexo, ela desfoca, então ela fica tentando focar. Às vezes pode ser que eu suba um pouquinho e volte, tá bom? Então, características. Primeiro, pluricelular. Vocês já sabem isso. O que é pluricelular? Formado por mais de uma célula. 2, 3 milhares, centenas de milhares, milhões. Tá bom? Sim, pluricelular. Não existe planta unicelular. São autótrofos. Lembra o que quer dizer autótrofo? Autótrofo é que produz o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese. Fazem fotossíntese, lembram? Produto da fotossíntese? Glicose e oxigênio. Elas fazem fotossíntese para produzir seu próprio alimento, a glicose. Aqui a gente também acaba aproveitando. São células, isso aqui é uma informação que não estava, acabei de colocar aqui. São células eucariontes e contendo, né? Ficou meio estranho. Células eucariontes e contendo parede celular de celulose. Então olha para cá. Célula eucarionte significa que ela tem um núcleo todo certinho, ele envolto por uma membraninha, que a gente depois vocês vão descobrir lá no ensino médio, que é a carioteca. Mas aqui está um núcleo, aqui é uma célula vegetal, um esquema, né? E aqui está um núcleo em rosinha aqui, ó. E o núcleo está todo organizadinho, envolto por uma membrana. E isso é uma célula eucarionte. Eu quer dizer verdadeiro, carionte vem de carioteca. Por que isso, professor? Porque existem células procariontes, que são as bactérias, elas não têm núcleo organizado. O material do núcleo fica disperso no citoplasma da célula. Então elas são procariontes. Essas e os animais e tal são eucariontes. Só que a diferença daí para a célula animal é que esta célula tem parede celular, que é essa parte mais externa aqui, ó. Esse verdinho mais externo que dá rigidez e formato à célula vegetal, a gente chama de parede celular. Tá aqui em cima aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Parede celular. E aí por dentro vem bem fininha aqui a membrana celular, tá? E aí depois todas as organelas de uma célula vegetal, ó, o cloroplasto que ajuda a fazer a fotossíntese, blá 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 blá. Tá bom? Só repetindo, fazendo checklist: pluricelular, autótrofo, eucarionte, com parede celular. Tem isso, meu filho? Então é uma planta, é um vegetal. BLZ? Todas as plantas que você conhece, todas, sem exceção, estão em algum desses grupos, esses 4 grandes grupos vegetais. Primeiro, briófitas, vai englobar os musgos. Pteridófitas, as samambaias, as gimnospermas, os pinheiros, araucárias, sequoias. E as angiospermas, bom, aí todas as plantas com frutos, flores e frutos verdadeiros, tá? Nenhuma dessas aqui para cima tem flor e fruto verdadeiro. Briófita não produz flor nem fruto. Pteridófita não produz flor nem fruto. Gimnosperma produz semente nua, que é a pinha. A pinha seria... não dá para dizer que é uma flor, entende? Ela é um cone que tem uma função reprodutiva, mas a semente, a hora que ela é fecundada ali, ela não fica em volta, ela não fica dentro do fruto, ela fica nua. Por isso que gimnosperma quer dizer semente nua. Tá bom?
Vamos ver aqui rapidamente um por um. Gente, coloquei na prova, ó. Briófita, vocês não podem errar. Pensa comigo, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Por quê? Gente, briófita é musgo, tá? É uma plantinha pequenininha que recobre, né, pedras, troncos de árvore em lugares úmidos, sombreados, tá bom? Elas têm um ciclo de vida totalmente ligado à água. E qual é a principal característica que cai em toda a prova? Elas são avasculares, não tem vasos condutores de seiva. O que isso quer dizer? Lembrem de um animal. Lembrem do professor Emerson. O professor Emerson, dentro do corpício dele, ele tem vasos sanguíneos que conduzem o sangue para tudo que é lado. As plantas têm vasos condutores de seiva. Lembra que eu falei o nome? Xilema e floema. Essas plantinhas aqui são muito pequenininhas, elas não têm isso, elas são avasculares, gente. Isso cai na prova, vocês não podem errar. Briófita avascular, briófita avascular, briófita avascular. Gente, nem o caule, nem a folha e nem raiz a gente pode dizer que ela tem. Não são verdadeiros, tá? Então, lembrem disso. Briófitas avasculares, plantas bem pequenininhas, tá bom? A água que ela absorve do solo vai passando de célula a célula até chegar em toda a planta. E é por isso que isso limita muito o crescimento delas. Pteridófitas. Aqui, agora sim, nós já temos plantas com vasos condutores, por isso que elas são vasculares. Ainda tem um ciclo de vida ligado à umidade, tá? Ambientes sombreados também, mas já possui caule, raiz e folhas verdadeiros, tá? Não tem fruto, não tem flor, tá? Mas já começa a ter algo diferente das briófitas, tá? Tem vasos condutores e tem caule, raiz e folhas verdadeiros, além de ser muito maior que uma briófita, tá bom? O exemplo clássico, samambaias. Vocês vão ver depois, gente, quando vocês estiverem no ensino médio, que existem outras, tá? Eu estou falando só da samambaia, mas existem outras, assim como briófitas, tem outros 2 ou 3 exemplares, assim como pteridófitas também. Mas o que importa é vocês entenderem que a samambaia é vascular e tem caule, raiz e folhas verdadeiros, embora o caule dela seja subterrâneo. Bom, gimnosperma significa semente nua. Os exemplos clássicos: pinheiros, araucárias, os cedros, os ciprestes, as sequoias, que são as maiores árvores do planeta, tá bom? Apresentam caule, folhas e raízes bem desenvolvidas. Imagina para sustentar uma árvore desse tamanho, com 100 e tantos metros de altura. Tem que ter uma raiz gigante. Não apresentam flores, elas possuem pinhas, que é uma estrutura reprodutora, né, da onde vem o pinhão da araucária. Então, gente, a gente não chegou ainda a ver nenhuma planta dessa que a gente viu tem flor e fruto verdadeiro, não. Tá? Elas estão em diferentes ordens de complexidade. Agora a gente vai chegar no grupo de plantas que apresenta flores e frutos e que estão mais disseminadas no ambiente e que a gente encontra na maioria das vezes são as plantas. Aqui só voltando à reprodução das gimnospermas, depende do vento. Você tem o cone masculino e o cone feminino. O objetivo é levar pólen até o cone feminino, né, e fecundar lá e produzir o embriãozinho, que são várias sementes naquele cone ali. Angiospermas, finally, tá? Gente, é o grupo mais diversificado do reino Plantae. Provavelmente essa aqui são as plantas que nós encontramos com mais frequência no nosso dia a dia, porque elas são mais dispersas, tá? Tudo isso graças à presença de flores e frutos, tá? Porque o fruto, gente, ajuda na dispersão de uma planta, né? Um fruto gostoso, um fruto atrativo, não só para mim e para ti, mas para os outros seres vivos, um pássaro, né? Um morcego, um primata, um macaco, enfim.
Quantos animais, né, não dependem dos frutos das árvores, e aí eles disseminam as sementes por aí e ajudam a espalhar esses vegetais por todas as partes. Além disso, vocês já pararam para pensar por que as flores elas são coloridas, elas são atrativas? Por quê? Atenção aqui, olha para mim. Por que as flores são coloridas, têm aromas, são atrativas? Gente, o objetivo da flor é reprodução. Então ela tem que atrair o agente que vai polinizar, que vai pegar o pólen e vai levar para outra flor e vai polinizar, vai ajudar a reproduzir. Por isso elas têm pétalas coloridas, elas têm nectários que são docinhos, é como se fosse uma verdadeira fábrica de doce para um insetinho que vai lá e se esbalda nos nectários. Os aromas, né, atraem os insetos, os agentes polinizadores. Esse é o objetivo das flores, é atrair. Para nós é bonito. Agora vocês imaginem para o inseto que se alimenta daquilo. É como se ele entrasse numa loja da comida predileta dele. Né? Pense qual é a comida predileta de vocês. Imagine você chegando e dizer assim, à vontade no restaurante. Só para vocês. É assim, por isso que as flores são assim, para atrair o seu agente polinizador. E flor e fruto são coisas de angiospermas. Bom, fechamos o grupo dos vegetais, agora a gente vai estudar os órgãos vegetais. Os principais, folha, caule e raiz, e eu acrescento aqui flor também. Tá? Embora a flor esteja presente só ali nas angiospermas, é extremamente importante também. Então vamos começar pelas raízes. Normalmente raiz não tem clorofila, por isso que está aqui, ó, aclorofilado. Mas algumas têm. Podem ser subterrâneas, como é a maioria, mas existem outras adaptadas à água e outras aéreas. Principal função das raízes: a absorção. Está aqui no meio, mas é a principal, ó, absorver água e sais minerais. Essa é a principal função das raízes. E também, de quebra, aquelas que são subterrâneas e tal, elas vão ajudar a fixar a planta, né, a sustentar a planta ali no solo. Mas a principal função é a absorção de água e sais minerais. Muitas dessas raízes ainda podem fixar, armazenar nutrientes, como é o caso da cenoura, da beterraba, da batata, tá bom? Vamos lá, do quiabo, é quiabo, acho, enfim, raiz, aqui uns exemplos de raiz, ó, raiz do mangue, é uma raiz aérea, né, também adaptada a condições de água, tá, raiz da figueira, que é uma raiz escora, ajuda a sustentar essas árvores gigantes. A raiz da orquídea, que é aérea também, que cresce sobre outras plantas. Aqui do mangue pode ser classificado também como raízes aquáticas, tá? Vamos lá. E aqui um exemplo de planta que usa suas raízes, o crescimento das suas raízes para matar outra planta, que é a figueira mata-pau. Ela tem esse nome engraçado porque ela cresce sobre outra planta e as raízes dela vão sufocando aquela planta até matar ela. Tá bom? Caule, gente, ajuda na sustentação, contém os vasos condutores, alguns ajudam na fotossíntese porque tem clorofila, também armazenam substâncias e, embora a grande maioria esteja para fora do solo, é aéreo, existem caules subterrâneos, como a gente vai ver. Aqui os tipos de caule, né? A gente já deu uma olhadinha nisso. Mas, ó, rizoma é caule subterrâneo. É um exemplo da própria samambaia. Eu falei, a bananeira tem rizoma. Tubérculo, que é um tipo de caule subterrâneo. Eu, de novo, não vou lembrar que batata é. Se é a batata inglesa ou batata doce. Uma é tubérculo e a outra é... o que, gente? Uma tubérculo e a outra é rizoma, não vou lembrar.
Mas enfim, são caules subterrâneos, tá? Que estão embaixo da terra, assim como o bulbo, que é da cebola e do alho, tá bom? Folha, órgão responsável pelas trocas gasosas, fotossíntese e respiração. Tudo isso, o principal órgão é a folha, essa parte mais alargada da folha, que a gente chama de limbo. É aqui, existem estruturas aqui que vão ser responsáveis pela troca gasosa. Professor, que estruturas são essas? Deixa eu só recapitular com vocês. Fotossíntese, ó, energia solar, CO2, liberação de glicose e energia. Respiração é o contrário. Respiração usa oxigênio mais energia para produzir. Usa o oxigênio mais glicose para produzir energia e liberar CO2 e água. E a transpiração, que é a eliminação do vapor da água. Tudo isso, gente, acontece principalmente nas folhas. Nas folhas. Através do que? Através de uma estrutura que a gente chama de estômato. Estômato. É como se fossem dois feijõezinhos, um de frente para o outro, e no meio tem uma abertura. Eles sempre ficam abertos, professor? Não, eles podem fechar também. Vai depender de onde a planta vive e que momento do dia é. Mas é através dele que entra o gás carbônico, que entra ou sai o oxigênio, tá? As trocas gasosas, o vapor da água, é tudo através do estômago, tá bom, gente? Não esqueçam na prova, viu? Quem errar essa na prova, gente, essa é para pontuar. O professor colocar uma perguntinha de estômago, trocas gasosas. Aqui mostrando, ó, toda a estrutura foliar. Isso aqui eu não vou me deter, tá? Mas é só para vocês verem a complexidade que é. Aqui é como se a gente estivesse vendo uma planta, ou perdão, um corte de uma folha de lado, assim, ó, tá? Então estou vendo, embora ela seja bem fininha, ela tem todas essas camadas. E aqui no meio, olha o que vocês observam aqui, ó, em um vermelhinho ou meio laranjado e azul aqui, ó. São os vasos condutores, ó. Tem lá na planta, lá na folha, xilema e floema, tá bom? Vasos condutores. E aqui os estômatos, ó, mostrando a saída dos gases, entrada e saída de gás. Existem estômatos, eles podem existir tanto na parte de baixo da folha quanto na parte de cima, tá? Mas eles estão mais presentes na parte de baixo da folha. E aí a gente vai se encaminhando para o fim, chegando à flor. Gente, flor, não erre na prova. Flor está associada à reprodução sexuada. O que isso quer dizer, sexuada? Quer dizer que tem troca de material genético, tá? Porque existem reproduções que são diretas, né? Como foi o caso ali que a gente viu, dos esporos que são liberados pelas folhas das pteridófitas. Aquilo ali não é uma reprodução assexuada, mas aqui é reprodução sexuada. Existe troca de material genético. O pólen leva material genético de uma planta para outra, tá bom? E a flor, gente, ela tem a parte feminina e masculina. A feminina nós chamamos de gineceu. Lembrem do quê? Do ginecologista. E a masculina, do androceu. Então, gineceu feminina, androceu masculina. Que tal? O gineceu geralmente parece uma garrafinha, lembra que eu falei? No centro da flor. Lá no fundo do gineceu tem os óvulos. Os óvulos, eles vão ser fecundados pelo pólen e vão virar sementes, tá? Então, às vezes tu encontra a flor com muitos óvulos, com poucos, tá bom? E todas essas estruturas aqui em volta, ó, essas hastezinhas aqui com a pontinha amarela, isso faz parte do androceu. É aqui que o pólen é produzido, tá? Então, o objetivo é polinizar. Aqui está toda a estrutura separada, ó. Parte feminina, ó, o ovário com óvulo lá dentro,
e a parte masculina aqui, ó. Essa a parte superior do androceu a gente chama de antera. É ali dentro que está o grão de pólen, os grãos de pólen, tá? Ok, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então aqui só mostrando, ó, que o objetivo é o grão de pólen chegar lá na parte feminina, fecundar o óvulo, essa flor cai as pétalas e o ovário, que é essa parte de baixo, ele cresce e vira uma fruta cheia de embriõezinhos que são as sementes. Então a fruta que a gente come, ela é uma consequência de uma flor fecundada. Uma flor de uma planta que conseguiu se reproduzir. Tá? Então, olha como é que é a natureza. A flor morre, vem a fruta ou um animal se alimenta e depois libera sementes por aí, ou ela cai no chão. Caiu no chão, ela apodrece e a semente ali dentro vai se nutrindo com toda aquela parte externa da fruta, até cair no solo e conseguir germinar. Então a natureza reflete essa inteligência, né, que para nós é do nosso Papai do Céu, tá bom? Beleza? Lembrem sempre que para polinizar uma planta precisa dos famosos agentes polinizadores, que podem ser pássaros ou insetos, ou pode ser uma água, pode ser o vento, tá bom? Esses nós chamamos, tudo que é polinizador e é vivo, nós chamamos de bióticos. E tudo que é polinizador e é uma coisa que não tem vida, como a água e o vento, a gente chama de agente abiótico. Agente biótico, coisa viva, seres vivos. Agente abiótico, elementos não vivos. Tá bom? Gente, ao encerrar por aqui, eu acho que eu já pedi para vocês realizarem esse exercício. Então, agora, nesses minutinhos que faltam, eu vou pedir outra atividade para vocês e vou falar aqui com um representante da turma para não deixar eu esquecer. Enquanto vocês estiverem fazendo prova, eu vou visitar os cadernos, que é o seguinte: eu quero que vocês façam, baseado nisso que a gente estudou, um mapa mental, tá? Um mapa mental desse capítulo. Eu pedi isso também para outra turma, eu vou pedir para vocês aqui. Tá, gente? Aproveitem esses minutos finais que sobrou e façam um mapa mental. Coloquem lá, Reino Plantae, tchau, vai puxando seta para cá. Briófita, Pteridófita, Gimnosperma, Angiosperma, depois já puxa outro, principais órgãos, raiz, caule, flor, folha. E completem. Isso, gente, ajuda muito na hora do estudo, ajuda a fixar. E eu tenho certeza que nós vamos bater o recorde de alunos gabaritando ciências. Beleza, meus queridos? Um beijão no coração de vocês e a gente se vê quando mesmo? Sexto ano B. Não, sexto ano B, a gente vai se ver só na sexta-feira, tá bom, gente? Na hora da prova. Estudem, façam agora esse mapa mental, tá bom? E aí, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, eu vou passar avistando os cadernos. Façam no caderno, não precisa me entregar, faz no caderno. Beleza? Gente, um abraço para vocês e a gente se vê na sexta-feira. Beijo. Tchau, tchau.